Olá, jovens do curso técnico em segurança do trabalho, na forma IAD. Vamos dar então continuidade à nossa disciplina, Segurança do Trabalho 2, do nosso segundo módulo. Meu nome é professor Alexander Freire, aqui do campus de Machado, do IFSUL de Minas. Meus jovens, vamos dar então continuidade ao nosso assunto, voltado para a NR18, no que tange a segurança e também as medidas de proteção voltadas para a área de construção civil, tá? Vamos falar hoje sobre transporte vertical de pessoas e materiais e os diversos tipos de andaimes. Então, é um assunto extremamente importante porque quando se refere a transporte na área de construção civil, a gente tem que ter um cuidado muito grande voltado para a prevenção, para que o acidente não aconteça. Mesmo porque a gente, além de transportar materiais, a gente também transporta pessoas, não é? Então a gente tem que realmente focar na prevenção em todas as medidas que nós temos que tomar para que não haja nenhum acidente envolvendo os nossos trabalhadores. Opa, é isso, só pegar minha lanterninha aqui, pessoal. Isso, aqui. Então, o nosso objetivo, então, é eleger regras para os serviços em locais elevados, estabelecendo os padrões mínimos de segurança, bem como cumprir exigências legais, visando garantir a segurança do nosso trabalhador. A NR18, pessoal, lá no item 11, aí 11.1, 11.2 e assim vai, ele vai falar sobre movimentação e transporte vertical de materiais e pessoas. Os elevadores. Coincidentemente, na norma NR18, o item 11, ele coincide com a NR número 11, que também fala sobre movimentação e transporte de carga, tá? Então ela coincidiu aí. Os equipamentos de transporte vertical de materiais e pessoas, eles devem ser projetados, dimensionados e especificados tecnicamente por profissional legalmente habilitado, tá? Então esses equipamentos têm que estar sob a responsabilidade de um engenheiro. Via de regra, são os engenheiros mecânicos, né? Que eles assinam essa responsabilidade aí. Toda empresa que fabrica, loca ou presta serviços de instalação, manutenção, montagem, desmontagem, seja do equipamento em seu conjunto ou parte dele, deve ter seu registro no CREA, tá? Sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Quando isso acontece, ele vai emitir uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, e registrar lá no CREA, paga-se, né, essa RT, de modo que depois que você faz a SRT, você entrega para o empregador, né, o dono da obra. Então ele fica respaldado no que tange a este profissional legalmente habilitado. Aqui nós mostramos para vocês um elevador de obras. Esse elevador de obras ele é do tipo da cremalheira. Então aqui a gente tem uma torre, aqui a gente vai ter a cabine do nosso operador, aqui tem uma porta, aqui essa porta é do tipo guilhotina, aqui nós vamos ter a base do nosso elevador, aqui nós temos o nosso troller ou atração, onde tem os motores, né? Então, e esse tipo aqui, que funciona através de cremalheira, é tipo uma engrenagem, né? Então, à medida que você traciona o motor, ele tem uma engrenagem, essa engrenagem ela está acoplada à cremalheira, que é uma outra engrenagem, e aí com a movimentação você consegue elevar ou você consegue abaixar o teu equipamento.
Os elevadores estacionados a cabo, eles devem ter os painéis laterais, os contraventos, a cabine, o guincho de tração e o freio de emergência devidamente identificados de forma indelével, que você não possa, que essa informação não possa se apagar, não é? Então pode tomar chuva, sol, vento, essas informações elas vão estar lá. Tem que ter então toda essa parte identificada. Aqui nós fazemos para vocês, pessoal, um acidente que ocorreu em Salvador. Isso aqui foi em 2011. Então tinha uma cabine de elevador com cabo único, tá, pessoal? Hoje já não pode mais ter esse tipo de equipamento. E aí houve o acidente e então a gente mostra para vocês dos riscos quando a gente tem elevadores nas obras, né? Pessoal, independentemente de ser 2011 ou não, este ano de 2025, aqui na cidade de Alfenas, no sul de Minas Gerais, também aconteceu de um elevador cair e acabou machucando 8 trabalhadores. É um edifício que, pelo que eu me lembro, estavam no décimo pavimento e ele acabou caindo, não é? Então, uma coisa a gente tem certeza: quando o acidente acontece, é porque houve falhas. Alguém falhou no processo, porque não pode falhar, não é? Então, mas por que falhou? Foi o cabo que rompeu? Se rompeu, a pergunta vem, mas por que não foi visto que o cabo deveria ter sido trocado? Não foi feita manutenção preventiva, não foi feita manutenção corretiva. Então, quando o acidente acontece, necessariamente é porque alguém falhou. Toda empresa usuária de equipamentos de movimentação e transporte de materiais ou pessoas, ela tem que possuir o programa de manutenção preventiva. E esse programa de manutenção preventiva desse equipamento, ele tem que estar junto do livro de inspeção do equipamento. E o uso dos elevadores após a sua montagem ou manutenções sucessivas, ele deve ser precedido de termos de entrega técnica. Então, quando a gente monta o elevador, após a sua montagem, após os seus testes, tudo estiver correto, tudo estiver certo, você faz um termo de entrega técnica, elaborado pelo profissional legalmente habilitado, prevendo a verificação operacional e de segurança, respeitando os parâmetros indicados pelos fabricantes e que deverá ser anexado, então, no livro de inspeção do equipamento. Então, esse termo de entrega, você entrega para a pessoa, ela assina, e esse termo ele vai ser anexado ao livro de inspeção do equipamento. Pessoal, o que é esse livro de inspeção do equipamento? É como se fosse o histórico do equipamento. Então, fica lá todos os registros de tudo que você faz referente a esse equipamento. Manutenção preventiva, corretiva, se for necessário uma troca de peça, as informações sobre o equipamento, a potência dele, o ano de fabricação, o lote, o número de série, todas as informações vão constar no livro de inspeção do equipamento. A entrega técnica também inicial dos elevadores e respectivos relatórios de manutenção, eles devem ser feitos pelo responsável técnico da obra e também constar no livro de inspeção do equipamento. Pessoal, lembrando também que os elevadores estacionados a cabo ou cremalheira, eles têm que possuir chave de partida e bloqueio, de modo que pessoas não autorizadas não vão conseguir acessar o equipamento, tá? Então, eles têm que ter esse tipo de segurança para poder evitar que uma pessoa que não seja autorizada tenha acesso a esse equipamento. E no ato de entrega também deve ser realizado o teste dos freios, e esse teste dos freios você faz ele novamente a cada 3 meses. Aí você emite um laudo e depois também, claro, também tem que ser por um profissional legalmente habilitado, e depois que você testar e fizer esse laudo, está testando o freio e tá ok, você anexa no teu livro
no teu livro de inspeção do equipamento, tá? Você vai deixar tudo registrado no livro de inspeção. Também os parâmetros utilizados devem ser anexados ao livro de inspeção, para ficar tudo registrado, como a gente falou, e lembrando que os operadores eles devem ter ensino fundamental completo e receber qualificação e treinamento específico para poder operar esses equipamentos. Com carga horária mínima de 16 horas, esse treinamento, bem como também, se for fazer uma atualização anual, com carga horária mínima de 4 horas. Então, você faz o treinamento de 16 horas, depois a gente faz uma atualização, quando completa um ano, e aí o treinamento, a capacitação, ela deverá ser com uma carga mínima de 4 horas. Ok? Pessoal, então a gente fica por aqui nesse primeiro vídeo nosso dessa terceira semana. Desejo a vocês, então, bons estudos e até o próximo vídeo, então. Muito obrigado.